E na nossa aula 86 vamos ver a segunda parte de força magnética. Qualquer dúvida, e-mail institucional, objetivos da aula de hoje, compreender agora a atuação da força magnética em fios e principalmente mostrar várias aplicações no nosso dia a dia. Bora comigo? Vamos considerar agora uma corrente elétrica percorrendo um fio que tem comprimento L e esse fio se encontra na região onde tem um campo magnético de intensidade B. Como a corrente elétrica corresponde a cargas elétricas positivas em movimento ordenado, lembrem que todo o nosso curso de eletromagnetismo se baseia no sentido convencional da corrente elétrica que a gente discutiu na aula 72. Sempre vamos considerar cargas elétricas positivas constituindo a corrente elétrica. Pode-se utilizar a regra do tapa para determinar a força magnética que esse campo magnético vai exercer sobre as cargas e, consequentemente, como as cargas estão conectadas ao fio, seria sobre o fio. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Qual é a expressão da força magnética que a gente viu na última aula? Brasil quer vencer Senegal. Lembra? Se aí eu vou fazer o seguinte, da cinemática nós sabemos que a velocidade vai ser o comprimento pelo respectivo intervalo de tempo. Então, se eu tenho um fio de comprimento L, a velocidade dessas cargas elétricas vai ser o comprimento L pelo intervalo de tempo para percorrer o fio. Substituindo V por L sobre ΔT, temos uma coisa interessante aqui. Da aula 72, você ainda lembra que a carga dividido pelo intervalo de tempo é a intensidade de corrente elétrica? Antes, apenas um detalhe de matemática básica. Esse ΔT está dividindo L, mas ele pode dividir o Q, porque temos uma multiplicação. Então, eu posso fazer isso. Carga por tempo dá o quê? Corrente elétrica lá da aula 72. Então, temos a fórmula da força magnética em um fio. É o produto do campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio e, atenção, pelo seno do ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético. Muito bem, Carlos. Tá aí os elementos para você anotar, fazer o print aí dessa tela, ok? Para uma situação particular, ângulo de 90 graus, a gente teria o seguinte, como a força magnética em um fio é B vezes I vezes L, seno do ângulo, seno 90. Atenção, esse é um caso muito comum, tá? Campo magnético e a corrente formando 90 graus. Seno de 90 na matemática é 1. Então, força magnética em um fio, Carlos. Como é que danado eu vou lembrar dessa fórmula? Força magnética em um fio é Bill. Conhece Bill? Irmão do seu tio? Força magnética em um fio é Bill. Tá bom? Nunca esqueça disso. E essa força magnética vai ser dada pela regra do tapa, onde a corrente elétrica faz o papel da velocidade, porque a corrente elétrica são cargas em movimento, não deixa de ser uma velocidade. Então vamos, como é que seria a força magnética sobre esse fio aqui, ó? Campo entrando, assistiu a aula anterior, né? Velocidade, que é a corrente nesse caso para a direita. A força magnética seria para onde? Você já fez aí, não foi? Para cima. Parabéns. Então um fio percorrido por uma corrente elétrica fica sujeito a uma força magnética que pode, evidentemente, dependendo da intensidade dessa força, causar uma deformação no fio, tá bom? E aí, como tem força magnética em um fio, a grande pergunta é, e se eu tiver fios retos e paralelos, um ao lado do outro? Então, bora comigo. Sejam dois fios retos e paralelos que vão ter um comprimento L e estão a uma distância D um do outro. Os fios serão percorridos por correntes elétricas de intensidades, o primeiro I1 e o segundo I2. Nós vamos considerar dois casos. Primeiro, se as correntes que percorrem os dois fios sejam no mesmo sentido, ou para cima ou para baixo, e o caso 2, uma corrente para cima e outra para baixo. Tá bom? Então vamos lá para cada caso. Primeiro caso, as correntes têm o mesmo sentido. Atenção, agora nós vamos revisar praticamente toda a aula 84 e toda a aula 85. Porque nós temos que utilizar o experimento de Oreds e também temos que utilizar conhecimento sobre forças magnéticas em fios. Então, bem devagarinho, eu estou mostrando aqui para vocês dois fios, né? O fio I1, que passa a corrente I1, e o fio 2, que passa a corrente I2. Então, vamos começar. A corrente I1
cria, pela regra do Carona, que é o experimento de Ortiz, um campo magnético que vai entrar no fio 2. Por que, professor, entrando? Faz a regra do Carona aí, vai lá, ó, comigo. Aula 84, hein? Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Olha a corrente subindo, campo magnético na região que está o fio 2, será o quê? Diga para mim. Entrando. Botei aqui no retângulo vermelho, ó. Então, o campo magnético no fio 2 é entrando. Na realidade, toda na parte direita do fio 1, né? Como eu quero fazer a força magnética no fio 2, esse campo magnético entra no fio 2. Beleza, eu tenho um campo magnético entrando com uma corrente passando por ele. Seria possível, então, a partir do campo magnético, que você já sabe como se calcula, né? Lembra que a lei de Biot-Savart, ou lei de Ampère, permite calcular o campo magnético que a corrente 1 criou? Só para relembrar, é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente 1, dividido por 2π vezes a distância da corrente até o ponto que você quer calcular esse campo. Beleza. E agora, gente, com esse campo B1 e a corrente 2, eu vou utilizar a regra do tapa para calcular a força magnética que está sendo exercida no fio 2. E como é que eu vou fazer isso? Campo entrando, corrente para cima. Comigo, regra do tapa. Os 4 dedos entrando, corrente para cima, força magnética para a esquerda. Quando você, na telinha, você está vendo para a direita, mas se você fizer junto comigo, ó, dá para a esquerda. Campo entrando, corrente para cima, força magnética para a esquerda. Então, essa força magnética, sendo para a esquerda, ela é calculada pela fórmula de hoje. Força magnética em um fio é bio, onde B1 é o campo criado pela corrente 1, que está no fio 2, I2 é a corrente que está passando no fio 2 e L é o comprimento do fio, né? Então, o que é que eu vou fazer? Está aí a força magnética, né, que o fio 1 exerce em 2. Vou fazer a mesma coisa agora para a corrente 2. A corrente 2 também vai criar um campo em I1? Vai. Como é esse campo? Já fiz para você. Ó. Corrente I2 agora. Ó. Corrente 2 cria um campo que fica saindo lá. De novo. Ó. Corrente 2 cria um campo saindo no fio 1. Beleza, cara. E como é que se calcula esse campo saindo? Lei de Biot-Savart mais uma vez. Constante de permeabilidade magnética vezes I2 dividido por 2πd, onde d é a distância entre os fios. Do mesmo modo, tendo um campo saindo no fio 1 com uma corrente 1, pela regra do tapa, é possível calcular a força magnética. Então, vamos ver se a gente ainda lembra. Atenção, B2 agora está saindo. Então, ó, em direção aos seus olhos, coloca os 4 dedos, corrente para cima, como é a força? Para a direita. Direita, na sua tela foi para a esquerda, mas se você fizer comigo, dá para a direita. Então, essa força para a direita, eu vou mostrar ela aqui para você. Gente, a grande pergunta que se faz é, será que essas forças têm o mesmo valor? A força que a corrente 1 criou no fio 2 é igual, pelo menos o módulo, né? A força que o fio 2 criou no fio 1? Vamos comprovar se é igual. Essa força que o 2 criou no fio 1 vai ser o campo B2, criado pela corrente 2, I do I1, que é a corrente que está passando no fio 1, e L, que é o comprimento do fio. Ok? Então, já aprendemos uma coisa importante. Essas duas forças são de atração. Então, anote aí. Quando as correntes têm o mesmo sentido, ocorre atração entre os fios. Vou demonstrar como calcular essa força. B1 é μ0I1 sobre 2πd. Lembra do primeiro fio? E a força que 1 faz I2 é B1 vezes I2 vezes L. Vamos substituir 1 em 2? Vamos substituir B1 na expressão 2? Substituindo, F12 vai ficar. Quem é B1? μ0 I1 sobre 2πd e 2 vezes L. Então, essa é a força que o fio 1 faz em 2. Se eu agora for calcular que 2 faz em 1, quem é o campo B2? μ0 I2 sobre 2πd. Quem é a força que 2 faz em 1? B2 vezes I1 vezes L. Esses resultados estão na tela anterior. Ao substituir 3 em 4, o resultado é o mesmo, como já era de se esperar pela terceira lei de Newton. Quando eu tenho dois fios retos e paralelos, as forças trocadas entre eles têm sentidos contrários. Se as correntes têm o mesmo sentido, é de atração.
E sempre essa força magnética é calculada pela mesma expressão, no fio 1 ou no 2, que tem o mesmo valor. μ0 vezes produto das correntes vezes o comprimento do fio, dividido por 2πd. Portanto, você precisa anotar essa fórmula aí para não perder tempo de fazer a demonstração. Toda vida que correntes têm o mesmo sentido, ocorre uma atração entre os fios, dado por essa expressão aí. Eu fiz para as correntes terem o mesmo sentido. E se as correntes tiverem sentidos contrários, eu vou pedir para você fazer seguindo o mesmo roteiro. Quando você fizer, você vai constatar que quando as correntes têm sentidos contrários, vai ocorrer uma repulsão entre os fios. Correntes de sentidos contrários, repulsão. E a fórmula é a mesma, tá bom? Uma teoria bem curta, mas vai ser complementada com exercícios muito interessantes para a gente fechar força magnética. Então vamos comigo. Olha que questão magnífica lá de Londrina, gente. Trem magnético japonês bate seu próprio recorde de velocidade lá da agência Lusa. Um trem japonês que levita magneticamente, conhecido por maglev, bateu hoje o seu próprio recorde de velocidade ao atingir 560 km por hora durante um teste de via. O comboio de 5 vagões, cujo recorde anterior era 552 km por hora, foram alcançados em abril de 1999, com 13 pessoas a bordo. Alcançou sua nova marca sem levar passageiros. O trem japonês fica ligeiramente suspenso da via pela ação de magnetos, o que elimina a redução da velocidade causada pelo atrito com os trilhos. Será explicado levitação magnética na aula de indução, tá? Aula que vem. Bom, Carlos, essa questão é uma questão antiga, tá? Então a velocidade pode ser bem maior que essa, tá certo? É possível deixar suspenso um corpo condutor, criando uma força magnética contrária à força gravitacional que atua sobre ele. Para isso, o corpo deve estar imerso em um campo magnético e por ele deve passar uma corrente elétrica. Considerando um fio condutor retilíneo como uma linha horizontal dessa folha de papel que você lê, que deve ser considerada como estando posicionada com seu plano paralelo à superfície terrestre e à sua frente. Quais devem ser as orientações do campo magnético e da corrente elétrica, de modo que a força magnética resultante esteja na mesma direção e no sentido contrário à força gravitacional que atua sobre o fio. Ignore as ligações do fio com a fonte de corrente elétrica. Observe que a questão é uma questão bem completa, dá toda uma contextualização, mas o que é mais importante na questão é entender: o trem só levita se a força para cima for igual à força para baixo. A força para baixo é o peso. Então, a única força que vai equilibrar o peso é se eu aplicar uma força magnética em sentido contrário ao peso, que vai ser o objetivo da questão. As alternativas estão trazendo várias possibilidades para a corrente, se ela aponta da esquerda para a direita e para o campo, se ele é para cima, para baixo, entrando, saindo, tá? Então eu vou deixar essas alternativas aí, vou discutir a resolução e a gente volta para as alternativas, tá? Então vamos ao o que é interessante e o que é chave do enunciado da questão. É possível deixar suspenso um corpo condutor criando uma força magnética contrária à força gravitacional que atua sobre ele. O enunciado também diz que essa força magnética ocorre quando a corrente elétrica percorre o fio, não é isso? A força resultante deve ser nula, tendo em vista que deixar suspenso sugere uma resultante igual a zero. Então, desta forma, vamos analisar 4 possibilidades para o campo magnético e a corrente e verificar em quais delas eu tenho o meu objetivo, uma força magnética vertical e para cima, com o objetivo de equilibrar o peso. Então, gente, infelizmente essa questão prescinde que o aluno faça várias hipóteses. Primeiramente, com o campo entrando, corrente para a direita, depois para a esquerda. Depois, com o campo saindo, corrente para a direita e depois corrente para a esquerda. E ver em quais delas vai ter uma força magnética para cima que consegue equilibrar o peso. Eu vou fazer uma a uma, tá? Primeiro caso, regra do tapa. Você pode fazer comigo? Vamos lá. Campo entrando, corrente para a direita, que é a velocidade.
Força magnética para cima. É isso mesmo? Será que você acertou? Vamos ver se é. Aê, parabéns. Caso 2. Campo entrando, corrente para esquerda. Mais uma vez, na sua tela está para a direita a minha mão. Mas lembre que há uma inversão da imagem, né? Então você tem que fazer junto comigo, tá bom? Então, campo entrando, corrente para a esquerda. Força magnética para onde? Para baixo. Bom, aí não vai equilibrar, né, Carlos? Porque as duas ficaram do mesmo lado. Caso 3, cuidado, campo saindo. Sempre você tem que fazer contorcionismo, né? Campo saindo. Vamos ver se você faz. Campo saindo, de encontro aos seus olhos. Eu vou lhe dar uma dica, ó. Faz de lado e pega pegando aqui na sua orelha, ó. Campo saindo. Mas espera aí, a corrente não está para lá não, está para cá. Opa, ó, cuidado. A corrente está para a direita, então você vai fazer campo saindo, corrente para a direita, força magnética. Ah, não vai dar certo não, deu para baixo. Como é que vai equilibrar? Deu não, ó. Por enquanto, só o caso 1, né? Caso 4, vamos fazer agora. Saindo corrente para lá. Vixe, Maria, isso aqui vai ficar meio troncho, Carlão. Vixe, estou todo perdido. Calma, é normal. Opa, deu certo assim? Nossa, campo saindo corrente para lá. Rapaz, chega, deu uma dor aqui. Fui à academia hoje, professor, estou todo quebrado. Você fica fazendo esse negócio aí. Campo saindo, corrente para lá. Força magnética. Ah, deu certo. Então veja, gente, tem duas possibilidades de resposta. O caso 2 está fora, o caso 3 está fora. Ou é o caso 1, ou é o caso 4. Se tiver as duas, a questão está anulada, mas não vai ter as duas. Você tem que procurar pelas alternativas. Por exemplo, você tem que procurar uma alternativa que tenha a corrente está para a direita e o campo magnético está perpendicular ao plano do papel entrando. Ou o caso 4, a corrente está para a esquerda e o campo magnético está perpendicular ao plano do papel e saindo. Aí tem que procurar nas alternativas, gente. Ou vai ser o caso 1, ó, corrente da esquerda para a direita com campo perpendicular ao fio apontando para dentro, ou vai ser a outra possibilidade, corrente da direita para a esquerda ou para a esquerda e o campo magnético perpendicular ao fio apontando para fora, ou seja, para os seus olhos, para o leitor. Observando as alternativas, a única que bate é a possibilidade 2, né? Não tem a possibilidade 1 nas alternativas. Então seria a letra A. A corrente deve apontar para a esquerda ao longo do fio e o campo magnético deve estar perpendicular ao fio, apontando para o leitor. Que questão linda, né, gente? Letra A. Questão número 2, o FRN, alguns instrumentos analógicos de medidas elétricas, como ilustrado na figura adiante, são constituídos basicamente pelos seguintes elementos. Um ímã fixo, uma bobina de fio condutor enrolada em um núcleo de ferro. Essa bobina fica imersa no campo magnético. Um ponteiro fixado na bobina, de tal forma a acompanhar qualquer movimento de rotação da bobina, permitindo assim o registro dos valores medidos pelo equipamento numa escala devidamente calibrada. E 4, uma mola espiral capaz de produzir um torque. Torque, ainda lembro que é torque, é nossas aulas 32, 33 e 34, né? Estática. Torque é aquela força que produz uma rotação, né? Que a gente também chamava de momento da força, não é isso? Garantindo, portanto, o processo de leitura da medida elétrica considerada. Então tá aí, que figura maravilhosa, né, gente? Um núcleo de ferro dentro de um ímã e uma bobina enrolada aqui, vários fios enrolados, né? Essa bobina está dentro de um campo magnético que tem um ponteiro que está conectado a uma escala. Dia a dia, né? Física do dia a dia. Quando os terminais desse instrumento são ligados a um circuito elétrico, uma determinada corrente elétrica circulará na bobina. A presença da corrente na bobina faz aparecer um torque. Por que, professor? Pense, a bobina está dentro de um campo magnético, vai passar uma corrente elétrica lá, vai ficar submetida a uma força, e a força vai girar a bobina. Ah, entendi. Que faz o ponteiro girar. E um outro torque originário da mola, que tenta restaurar a posição inicial do ponteiro. Então, enquanto a bobina quer girar, tem uma mola que diz, pai, não venha não, não venha não, não venha não. A mola tenta se opor. Assim, quando numa medição o ponteiro desse equipamento para em um determinado valor da escala,
É porque o campo magnético do ímã fixo exerce força sobre... Aí tá as alternativas. Vai exercer uma força sobre o campo magnético da bobina e os torques da corrente e da mola são iguais? Será que vai exercer uma força sobre o campo magnético da bobina e o torque da corrente é maior que o torque da mola? Sobre as cargas elétricas em movimento da bobina e o torque da corrente é maior que o torque da mola? Ou sobre as cargas elétricas em movimento na bobina e o torque da corrente é igual ao torque da mola? E aí, vamos discutir a solução? Quando o ponteiro para, gente, o torque resultante é nulo. Sim, porque se está parado, igualhou, né? A soma dos torques é zero. A gente viu isso lá na aula de equilíbrio do corpo extenso. Assim, o torque exercido pela força magnética sobre as cargas elétricas em movimento na bobina, gente, o torque é exercido sobre a corrente elétrica. Não é sobre o campo magnético, é sobre a corrente elétrica, que são as cargas elétricas em movimento, né? Devido à passagem dessa corrente, é equilibrado pelo torque exercido pela mola, pela força elástica da mola. Então, uma questão conceitual e que você não pode perder, porque o torque é exercido sobre a corrente, as cargas elétricas em movimento. E se parou, né, gente? Os torques têm que ser iguais, letra D de dado. Obra-prima, Pontífica Universidade Católica, Medicina. Peço para você ter especial atenção nessa questão. A figura mostra uma espira quadrada de lados iguais a 20 centímetros e os vértices, como está mostrado na figura, RS, T e U, que é percorrida por uma corrente elétrica de valor 0,50 ampere e que está imersa em um campo magnético uniforme de valor 2 Tesla, de direção paralela ao plano da espira. Observe que o campo não está entrando nem está saindo, ele é vertical e para baixo. Olha a pergunta que foi feita. Nessa situação, quais são os valores das forças magnéticas que atuam sobre os lados R de rato e S de sapo, e S de sapo e T de tatu, da espiração, respectivamente? Então, com muito cuidado, vamos calcular a força magnética logo nos 4 lados e depois ver quanto é que deu em RS e ST. Vamos considerar que o sentido da corrente elétrica é horário. A questão não fez menção sobre o sentido da corrente. Então, vou estabelecer horário, mas poderia ser anti-horário, tá? Já que não há nenhuma menção na questão. E ele pede apenas o valor numérico, então não importa o sentido. Aplicando a regra do tapa em cada lado, temos que a força magnética será. Então, vamos começar pela regra do tapa. Vamos aplicar a regra do tapa ao lado R de rato, S de sapo. Atenção, o campo magnético não entra nem sai, ele está para baixo. Então, comigo, pegue os seus 4 dedos e coloque para baixo com a corrente para a direita. Atenção, campo magnético para baixo, corrente para a direita, como é a força magnética? Entrando na tela da sua TV, do seu celular. Então, a força magnética é perpendicular ao plano da folha e entrando, ó, representei por um xizinho. Vamos representar agora o lado ST. Ei, nem precisa fazer. A corrente, ou seja, que define a velocidade e o campo, são paralelos. Não esqueça, gente. Quando a corrente ou a velocidade é paralelo ao campo, a força magnética é zero. Então, lado ST, força magnética zero. Vamos fazer agora, né? Essa observação você não pode esquecer. Lado TU. Agora eu tenho corrente para lá, campo descendo. Ó, tá fazendo aí? Vai ficar de costas para você, minha mão. Ó, corrente para lá, campo para baixo. Força magnética, pá! Pá! Câmera lenta, pá! Na sua cara. Vixe, professor, que violência. Força magnética, então, saindo do plano da folha. E, finalmente, o lado RU é igual a ST, zero também. Por quê? Porque eu tenho corrente para cima, campo magnético para baixo, o ângulo aí é 180. Sendo de 180 é zero, força magnética é zero. Então, veja, a força magnética é zero no lado UR e do lado S de sapo, T de tatu. Ela existe no lado RS para dentro, a força magnética, e no lado T para fora. Então, gente, você percebe que se uma está entrando e uma saindo, vai ter um torque, né, nesse sentido aqui. Ah, rapaz, ele nem pediu isso, mas vai ter um torque, porque tem uma entrando e outra saindo, fica girando assim, né? Ah, deve ser o funcionamento de um motor. Vamos falar sobre isso ainda, né? Força magnética em um fio é bio.
Ainda lembra? Como é 90 graus, porque a corrente e o campo está formando 90, viu, gente? No lado RS, ó. Corrente para baixo, campo para cá, 90 graus. Força magnética em um fio é bio quando é perpendicular. Então já tem os valores, né, gente? O campo vale 2 Tesla, a corrente 0,5 e o comprimento tem que ser em metros, sistema internacional. 20 centímetros eu divido por 100 para transformar em metro, né? 1 metro tem 100 centímetros, 0,2 metros. Substituindo 2 vezes 0,5 vezes 0,2, a força magnética no lado RS, 0,2. Já sabemos que no lado ST é 0, no lado TU é igual a RS, só vai mudar o sentido da força, né? O valor continua sendo 0,2, que é os mesmos dados. E no lado R é 0. Ele pediu o que na questão? Os lados RS e ST. RS foi 0,2 e ST foi 0. Observe que ele não pediu o sentido da força magnética, porque eu não tinha o sentido da corrente, eu atribuí só para fazer a conta. Então, letra E, belíssima questão. Aí, gente, a questão 4, ela complementa a questão 3. Belíssima questão de minha autoria, tá bom? Questão número 4. Como funciona o ventilador? O princípio fundamental em que os motores elétricos são baseados é que há uma força magnética em todo o fio quando está conduzindo corrente elétrica imersa em um campo magnético. A força é descrita pela lei da força de Lorentz e é perpendicular ao fio e ao campo magnético. Em um motor giratório, há um elemento girando, o rotor. Ah, professor, tá aí. Vamos analisar, né, gente, com muita calma, alguns detalhes aqui da questão. Essas informações foram tiradas desse site aqui, saiba como funciona e de que forma especificar, site maravilhoso. Então lá vou eu, vamos analisar aqui, né, a corrente elétrica, olha o mouse aqui, gente, ó. Quando a corrente elétrica passa através da bobina e do campo magnético do ímã, é gerada uma força magnética que produz um torque. Lembra da questão anterior, né, que ficava girando assim, não é isso? Ah, gente, aqui a corrente elétrica é fornecida através de um comutador, força magnética é bio, né? Que atua perpendicular, eu já sei. E aí, gente, é o detalhe que eu queria comentar com você. A cada meia volta, esse comutador inverte o sentido da corrente para manter o torque. Por quê? Porque quando a corrente desse meia volta, as forças se inverteriam. É assim, tá girando assim, né? Aí com meia volta, o sentido da força mudaria. Então, o sistema faz com que haja uma inversão da corrente a cada meia volta para garantir o movimento num só sentido. Então basta saber isso. A cada meia volta, o sentido da corrente é invertido para garantir o torque, digamos assim, para sempre. Vamos lá, gente. O rotor gira porque os fios e o campo magnético são arranjados de modo que um torque seja desenvolvido, como a gente já discutiu. O campo magnético é gerado entre os polos norte e sul do ímã e possui o sentido do norte para o sul. O torque que vai impulsionar a bobina e, por sua vez, o rotor será proporcional ao campo magnético entre os ímãs, ou seja, mais forte o campo, pelo número de espiras, né? Quanto mais espiras, mais forte o campo, maior o torque. Muito bem, Carla. Atenda às solicitações seguintes. Determina a intensidade da corrente elétrica I que percorre a bobina para um ventilador que tem especificações. Quando ligado em 220 volts, a potência é 88. Isso aqui é uma questão de eletrodinâmica, né? B. Determina a intensidade da força magnética que age sobre a bobina, cujo lado mede 0,04 metros, imersa em um campo magnético de intensidade 0,5 Tesla. E ele quer saber qual é o torque resultante ou o momento da força. Para fazer a letra A, tem a potência, 88 volts, e a tensão. A e U, potência é U, lembra dessa fórmula? P é igual a U vezes I, isolando I, P sobre U. P é 88, que é a potência, a tensão é 220, a corrente é 0,4 ampere. Achei a corrente, né, Carlos? Como é que eu acho a força magnética? Ei, força magnética em um fio é bio. Aí, quem é o campo? 0,5 Tesla. Quem é a corrente? 0,4 ampere. E o comprimento da espira, de uma só espira, ele chamou de bobina, mas deve ser só uma espira, né? 0,04 metros. Ao multiplicar 0,5 por 0,4 por 0,04 dá 0,008 newtons. Se quiser colocar em notação científica, né? A vírgula andando 3 casas fica menos 3. A força magnética é 8 vezes 10 a menos 3 newtons. E para achar o torque resultante,
eu precisaria voltar para a aula 34. Você ainda lembra o que é um binário? Gente, é um binário por quê? Porque tem uma força de um lado e a força do outro. Então, o torque em relação ao ponto central seria a força vezes a metade da distância, girando no sentido horário, por exemplo, e a outra também girando no sentido horário. Então, quando eu somasse essa força multiplicada por d sobre 2, que é o braço, mais a outra força por d sobre 2, ficaria 2 vezes Fd sobre 2. Cortando 2 com 2 para simplificar. Para calcular o torque, é só pegar uma das forças e multiplicar pela distância total. Então, o torque resultante será, então, a força, 8 vezes 10 a menos 3, essa daqui, pela distância de uma ponta a outra ponta, que é 0,04 metros. Se quiser colocar em notação científica, 4 vezes 10 a menos 2 metros. Fazendo a multiplicação, 8 vezes 10 a menos 3 por 4 vezes 10 a menos 2, 8 vezes 4 é 32, conserva a base e soma os expoentes 10 a menos 5. O torque, se eu trouxer a vírgula para cá, fica 3,2, expoente menos 5 vai para menos 4. O torque é 3,2 vezes 10 a menos 4 newton vezes metro. Tá aí, questão belíssima, tá? Questão número 5. O que é que nos traz a questão número 5? No esquema da figura, o fio horizontalmente suspenso e fixo nos pontos de suporte passa entre os polos de um ímã, em que o campo magnético é suposto horizontal e uniforme. O ímã, por sua vez, repousa sobre uma balança que resiste a seu peso. Então, o fio está passando por dentro de um ímã e que você sabe que o campo magnético vai do norte para o sul, né? Se ligue aí, tá bom? Assinala a alternativa que preencha corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Em um dado instante, alguém ligou a chave, vai passar uma corrente elétrica no circuito. O fio sofre uma força vertical. Para onde? Para cima ou para baixo? E o resiste da balança aumenta, fica o mesmo ou diminui? É o que tem aí nas alternativas. Muito bem. Vamos começar, né, gente? Ao fechar a chave, a corrente, que a gente já sabe que é no sentido convencional, entra pelo polo negativo. E seu sentido assim é horário. Toda vida, né, gente? Sentido convencional é o que a gente faz toda a nossa teoria em física. Entra pelo polo negativo. Sempre. Sentido da corrente convencional. E se ela entra pelo polo negativo, você vê que ela segue o sentido horário e quando entrar dentro do campo magnético, ela está para a direita, né? Está para a direita. Bom, eu acredito que agora nós conseguimos entender como é que seria a força magnética que age sobre o fio aqui, né? Ó, fiz o desenho esquemático, o campo magnético está entrando na folha, entrando, e a corrente elétrica está para a direita. Então, vamos fazer mão direita. Cuidado de usar a esquerda. Olha, galera, perigo. Campo magnético entrando, corrente para a direita. De novo, campo magnético entrando, corrente para a direita. Força magnética para onde? Para cima. Então, gente, sobre o fio vai ter uma força, né? Campo entrando, velocidade corrente para lá, força magnética para cima. Então, sobre o fio vai ter uma força magnética, está aqui de verde, vou botar lá no fio também, uma força magnética para cima. Ok, cara. E ele também pede a indicação da balança. Galera, atenção, hein? A indicação da balança vai aumentar por quê? Se o campo magnético proporciona o surgimento da força magnética sobre o fio, este reage sobre o campo transmitindo essa força para a balança. A gente já viu em aulas anteriores, principalmente lá na aula de trabalho, que o campo é o intermediário das forças. O campo é quem faz a transferência da força. Então, o campo transferiu uma força magnética para o fio. E esse mesmo campo magnético faz com que essa força magnética venha para o fundo da balança. Então, se pela terceira lei de Newton, se o campo magnético fez com que sobre o fio existisse uma força magnética para cima, pela terceira lei de Newton, o fio reage sobre a balança para baixo, aumentando sua indicação. Portanto, completando aí, a força é para cima e o registro da balança aumenta. A alternativa D de dado. Carlos, gostei dessa questão. Gente, questão tradicionalíssima. Questão da Universidade Federal de São Carlos. Muito tradicional essa questão. Cai demais, principalmente escola militar. Um fio AC de 20 centímetros de comprimento está posicionado na horizontal, em repouso.
suspenso por uma mola isolante que tem constante elástica K, que está imersa no campo magnético horizontal de 0,5 Tesla, saindo do plano da folha, conforme mostra a figura. Sabendo que a massa do fio é 10 gramas e que a constante elástica da mola é 5 newtons por metro. A deformação sofrida pela mola quando a corrente de 2 amperes passa pelo fio é questão completíssima. Gente, primeira coisa que eu tenho que observar. Pela regra do tapa, vamos lá. Olha essa corrente elétrica passando. Atenção, campo magnético saindo. Mão direita, por favor. Faz assim de lado, ó. Campo magnético saindo, corrente para esquerda. Aí na telinha está para a direita, mas se você fizer, que é uma inversão, né? A corrente é para a esquerda. Então, campo saindo, corrente para a esquerda, força magnética para cima. É a que está de vermelho, para cima. E o peso, evidentemente, sempre para baixo. Bom, Carla, então eu preciso, para saber se a mola está alongada ou comprimida, saber quem é maior. Porque pensa comigo, se a força magnética é maior que o peso, ela comprime a mola, né? Porque a força magnética para cima sendo maior que o peso, ela empurra a mola para baixo. Agora, se o peso for maior que a força magnética, ela estica a mola para baixo. Então, eu tenho que achar primeiro os valores da força magnética e do peso para poder saber se a mola está comprimida, aconteceria se a força magnética é maior que o peso, ou se está alongada, aconteceria se o peso é maior que a força magnética. Então vamos calcular. Força magnética em um fio perpendicular, né? Sendo de 91 é bio. E quais são os dados? Campo magnético é 0,5 Tesla, corrente é 2 amperes e atenção, o comprimento do fio não pode estar em centímetro. Tem que ser em metros, dividido por 100. 20 centímetros dividido por 0,2 metros, isso me dá quanto, gente? Aliás, 20 centímetros dividido por 100 dá 0,2 metros. Estava vendo se o microfone estava funcionando. Então, agora substituindo os valores, né? Dividir por 100 deu 0,2, 0,5 vezes 2 vezes 0,2, força magnética 0,2 newtons. E o peso? Peso é mais fácil, né? Massa vezes gravidade. Aí olha o problema, está em grama, né? Aí, como é que eu transformo grama para quilograma? 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, grama para quilograma eu divido por 1000. 0,01 quilograma, né? E a gravidade é 10. Calculando o peso, 0,01 vezes 10, o peso deu 0,1 newtons. Então, eu pergunto a você, quem é maior? A força magnética deu 0,2 e o peso deu 0,1. Qual a conclusão que eu chego? Sendo a força magnética maior que o peso, o fio comprime a mola, fazendo uma força sobre ela para cima. Pela terceira lei de Newton, a mola exerce sobre o fio uma força para baixo. Lembre que a força elástica é a força que a mola faz no fio. Então ela é para baixo. A força elástica é para baixo. Para baixo, porque na hora que o fio sobe, ela empurra a mola para cima. Pela terceira lei de Newton, a mola puxa o fio para baixo. Então, do equilíbrio da mola, eu vejo que forças para cima, que é só a força magnética, serão iguais às forças para baixo, que é a força elástica e o peso. Bom, da aula 12, nós sabemos que a força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola. Isso é da aula 12, lei de Hooke, né? Então, substituindo, força magnética é igual a constante elástica vezes a deformação mais o peso. Mas, Carlos, o K foi dado 5 newtons por metro. Força magnética eu já tenho e o peso eu tenho. Então vamos substituir, né? 0,2 é igual a 5 vezes x mais 0,1. Vamos passar o 0,1 para o primeiro membro. Então fica 0,1 é igual a 5x, né? Passando 0,1 para lá, né? 5x é igual a 0,1. Passa dividindo 0,1 por 5. X é 0,02 metros. Só que a questão pede em centímetros, transformando, aliás, centímetro não, pediu em milímetro. Por isso que eu multipliquei por 1000, gente. 0,02 metros, a questão pediu em milímetro. Um metro tem 1000 milímetros, cuidado, viu? Então, 0,02 vezes 1000, porque que é em milímetro, daria 20 milímetros, que seria a alternativa B de bola. Questão clássica. E aí, gente, nós estamos trazendo uma surpresa. O Enem resolve trazer uma questão
que teve uma série de detalhes conceituais que deixou a questão um pouquinho confusa. Eu já adaptei essas minúcias para que a questão fique sem dúvidas de interpretação, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, foi dito por muitos sites de resolução, tá certo? Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola que tem constante elástica 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano e entrando, né? Então, aqui está a corrente que ele fala, né? Que está percorrendo aqui o fio e está presa a uma mola que tem certa constante elástica. E esse sistema está dentro de um campo magnético. Quando acionado o botão, a barra sairá do ponto O, está aqui o ponto O mostrado, de modo que no trecho OC, sua velocidade média seja de 5 metros por segundo. Então, em seu movimento, de O para C, a velocidade média foi 5 metros por segundo. E neste movimento, o tempo que ela gastou foi 6 milissegundos para ir de O até C. Muito bem, cara. Ele quer saber qual é a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente. E ele ainda dá a observação que no ponto C a resultante das forças é nula. Então, galera, primeiramente, com muita calma, vamos começar por uma questão de cinemática. Lembre que é uma questão do Enem. Cálculo da distância de O para C, que eu vou chamar de X, tá bom? Da expressão da velocidade média, a velocidade média é a distância OC, que eu chamei de X, pelo tempo gasto. Daqui eu vou isolar X, tempo vai multiplicar a velocidade média, então X é a velocidade média vezes tempo. A velocidade média foi dada no enunciado, 5 metros por segundo, e o tempo é 6 milissegundos. Mili é 10 a menos 3, tá? Então, no lugar de mili, 10 a menos 3. Eu agora vou multiplicar 5, que é a velocidade média, pelo tempo 6 vezes 10 a menos 3. 30 vezes 10 a menos 3. Esse resultado está em metro, tá? Porque a velocidade está em metros por segundo. Vou escrever 30 vezes 10 a menos 3 assim, ó. Tiro um zero daqui e aumento o expoente. Andou com uma vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Só lembrando que se um metro tem 10 ao quadrado de centímetros, um centímetro teria 10 a menos 2 metros. Então, isso aqui, 3 vezes 10 a menos 2 metros, me daria 3 centímetros, que é o valor da distância OC. Calculei a distância. Com isso, eu consigo calcular a força elástica no ponto C. Sim, porque de O para C, a deformação foi 3 centímetros e eu já conheço K, Carlão. Aí o K, ele deu em Newton por centímetro. Atenção. Por que eu não deixei a deformação em metros? Porque o K está em Newton por centímetro. Então, gente, a gente tem que ter alguns cuidados em física. Por que eu posso deixar o x em centímetro? Porque quando ele multiplicar o k, centímetro corta centímetro. Se você tivesse deixado o x em metro, você teria que transformar o k para newton por metro. Daria mais trabalho. Então, é muito importante essas considerações. Por que o x eu vou deixar em centímetro? Porque o k está em newton por centímetro. Quando você multiplicar newton por centímetro com centímetro, corta centímetro com centímetro, aí dá newton. Ó, vamos substituir, ó. 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro vezes 3 centímetros. Ó, corta centímetro com centímetro. Aí a força dá em newton. 5 vezes 3, 15 vezes 10 a menos 2 newtons, né? Muito bem, Carlos. Se é 15 vezes 10 a menos 2 newtons, esqueci de colocar a unidade lá, né? 15 vezes 10 a menos 2 newtons. E aí vamos calcular agora a intensidade do campo magnético. Carlos, é óbvio que vai existir uma força magnética atuando sobre esse fio, porque eu tenho uma corrente passando dentro do campo magnético. Como é essa força magnética, gente? Atenção. Campo magnético está o quê? Entrando. Corrente para onde? Para cima. Então, de novo comigo, campo magnético entrando, corrente para cima. Como é a força? Para a esquerda. Na sua tela deu para a direita, então faz comigo. Campo entrando, corrente para cima, força magnética para a esquerda. Essa vermelha aqui que eu botei, gente, ó. Força magnética para a esquerda atuando durante todo o movimento. Então, gente, como ele diz que no ponto C ocorre o equilíbrio,
A força magnética é igual à força elástica. A força magnética é constante ao longo de todo o movimento. Quando chega no ponto C, a força elástica atingiu o valor de 15 vezes 10 a menos 2 newtons, lembra? E como ele está em equilíbrio no ponto C, eu vou dizer que essa força magnética, porque o que está acontecendo aqui? A força magnética atuando para a esquerda, ela vai puxando o fio, até chegar uma hora em que a mola diz parou, é o repouso. Então, no momento em que a força elástica, que aumenta durante o movimento, se iguala à força magnética, a catraca é acionada. A corrente é 6 amperes, o comprimento do fio é 5 centímetros. E atenção agora, eu vou ter que transformar para metro, porque ao contrário da constante elástica, tudo aqui tem que ser sistema internacional. Na questão, no cálculo da força elástica, X pode ficar em centímetro, porque o K em newton por centímetro, ao multiplicar por esse centímetro, cortou. Mas aqui é sistema internacional, gente. Se a força é em newton, não tem jeito. Corrente em ampere, o L não pode ficar em centímetro. O L tem que ser em metro, porque a corrente está em ampere e a força está em newton. Então, você já sabe a fórmula que eu vou usar, né? A força magnética é igual à força elástica, é o que eu acabei de calcular, 15 vezes 10 a menos 2 newtons. E aí, força magnética em um fio é bio. Está perpendicular, né, gente? A corrente e o campo é bio que eu vou usar. Já tem tudo, né? Eu vou isolar o campo, porque ele pediu o campo magnético, né? Poderia usar a fórmula, mas eu posso isolar o B, né? Força magnética dividido por I vezes L. Quem é a força magnética? 15 vezes 10 a menos 2. Quem é a corrente? 6. E quem é o comprimento do fio? 5 vezes 10 a menos 2 metros. 5 centímetros para metro, centímetro é 10 a menos 2. Então, cortando 10 a menos 2 com 10 a menos 2, gente, fica 15 dividido por 30. Isso me dá um campo magnético entrando, a gente já viu na figura, de 0,5 Tesla. Só que as alternativas resolveram colocar 5 vezes 10 a menos 1. Isso é opcional, né, gente? 0,5 Tesla é a resposta correta, mas eu posso escrever 0,5 como 5 sobre 10. Aí esse 10 passa a menos 1. 5 vezes 10 a menos 1 Tesla, questão do Enem, letra A. Carlos, Enem, né? Vez por outra, o Enem traz umas questãozinhas para a gente pensar. Questão número 8. A figura a seguir representa dois condutores longos, retilíneos e de diâmetros desprezíveis, que estão no vácuo e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade e sentidos contrários. Adotando o sentido convencional da corrente elétrica, que é o que a gente fez desde a aula 72. Partículas alfa, que é positiva, viu? Porque ela é composta de 2 prótons e de 2 nêutrons. Nêutron é carga nula e próton é positivo. São arremessados com velocidade inicial não nula em uma trajetória inicialmente retilínea, equidistante e coplanar os condutores conforme a figura. Então, essas partículas são lançadas entre dois fios que passam correntes elétricas. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após essas saírem da fonte, terá direção perpendicular à trajetória retilínea inicial de V e em sentido. Ela vai ser desviada para o condutor 1, para o condutor 2, ou ela vai vir para baixo ou vai vir para cima. Para fazer a questão, vamos lá. Sendo a carga positiva, formada de 2 prótons e 2 nêutrons, vamos determinar inicialmente, pela regra do carona, qual vai ser o campo magnético resultante sobre o lugar que a carga está. Então, para fazer isso, vamos lá. A corrente I2. Vamos começar por essa corrente do condutor 2. A corrente I2, regra do carona, faz aí comigo. O campo do lado de cá entra, mas do lado de cá, onde está a carga, sai. Então, ó, B2, campo saindo. Então, a corrente entra aqui e sai aqui, é o que está aqui, ó, de rosa. Vamos ver agora a corrente I1, aqui embaixo. A corrente I1 está descendo, o campo lá entra, mas aqui onde está a carga sai. Os dois campos estão saindo no ponto em que está a carga. Então, se os dois estão saindo, o campo magnético resultante na região onde a carga está é perpendicular ao plano e saindo. Então, vai ser um campo magnético resultante saindo. Agora eu pergunto a você. Se eu tenho uma carga positiva com uma certa velocidade dentro de um campo magnético,
É só usar a regra do tapa. Vamos usar a regra do tapa. Atenção, campo saindo, velocidade para cima. Faz comigo aí. Campo saindo. Bota os 4 dedos de encontro a você. Velocidade para cima. Força magnética, como é positiva para direita. Então a força magnética vai ser para direita. Se é para a direita, a carga, por ter velocidade, ela forma uma trajetória de encontro ao condutor 2. Portanto, letra B. Ei, Carlos, eu pensei que essa questão era para calcular a força magnética entre dois fios retilíneos percorridos por corrente. Não. A questão não é de força magnética entre dois fios, porque a questão queria saber a força magnética na partícula alfa. Não era a força magnética entre dois fios, não era. Essa é. Questão número 9. Gente, que aula interessante, né? Já estamos chegando ao final da nossa aula, tá, gente? Questão da Albert Einstein. Dois fios condutores retos, muito compridos. Uma das condições para aquela forma é que os condutores sejam muito compridos. Paralelos e muito próximos entre si, são percorridos por correntes elétricas constantes, de sentidos opostos. E aí, quando as correntes têm sentidos opostos, a força entre os fios é atração ou repulsão? Está na teoria. E de intensidades 2 A e 6 A, conforme esquematizado. Sabe-se que a distância entre os fios é 3 centímetros. Opa, tem que transformar para metro, sistema internacional, né? Qual é o valor da força por metro atuando em cada fio? Pronto, essa questão você vai usar aquela fórmula, porque a força atuando no fio, na anterior não, era na carga. E deu a constante de permeabilidade. Então, gente, só lembrando, se as correntes têm sentidos contrários, repulsão entre os fios. Gente, eu vou tentar explicar por quê. Pegue a corrente 2. A corrente 2 cria um campo B2 saindo no fio 1. Então, como tem uma corrente descendo no fio 1, faz aí, ó, campo saindo, corrente para baixo. Ó, aqui, de novo. A corrente 2 criou um campo saindo lá no fio 1. Esse campo saindo é o B2. Agora eu vou usar a regra do tapa. Campo saindo, corrente, ó, campo saindo, corrente para baixo. Fica assim em sua mão, né? Campo saindo, corrente para baixo, força para lá. Repulsão. É verdade. Quando as correntes têm sentidos contrários, repulsão entre os fios. E a fórmula, você ainda lembra qual é? μ0 vezes produto das correntes vezes o comprimento do fio dividido por 2πd. Galera, cuidado que ele não deu o comprimento do fio. Ele disse que era infinito. Mas ele quer a força por unidade de comprimento. Então, passa o L dividindo a força. Gente, a força por unidade de comprimento de fio, pelo L do fio, é só passar dividindo. Então, fica força por L, por unidade de comprimento. Então, a fórmula fica F sobre L. Se ele tivesse dado o comprimento do fio, você não precisava fazer isso. Você deixava aqui. Mas, como ele quer a força por unidade de comprimento, ele quer F pelo comprimento, né? Então, F sobre L é μ0 vezes o produto das correntes por 2πd. Parece que eu já tenho os dados, né, gente? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, e 1 é 2, e 2 é 6. A distância não pode estar em centímetro. Então, de centímetro para metro, a gente já sabe que é só fazer 10 a menos 2, né? Porque 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, centímetro para metro, bote 10 a menos 2. E F sobre L. Vamos fazer conta. 4π vezes 10 a menos 7, e 1 é 2, e 2 é 6, dividido por 2π, 3 vezes 10 a menos 2. Eu vou fazer alguns cortes. 6 vai cortar com 2 vezes 3, que está aqui embaixo. Percebeu? E π vai cortar com π. Então, em cima ficou 4 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 7 vezes 2, e embaixo 10 a menos 2. E aqui, ó, 4 vezes 2 é 8 vezes 10 a menos 7. Esse 10 a menos 2 embaixo vai subir positivo. Ao subir positivo, fica 10 ao quadrado. Aí, conserva a base, menos 7 mais 2, menos 5. Força por unidade de comprimento, 8 vezes 10 a menos 5 newtons por metro, de repulsão. E aí é exatamente o final da nossa aula, não é isso? Deixa eu só ver se a gente... Ó, gente, fui só conferir, né? 8 vezes 10 a menos 5, alternativa A. E com isso nós encerramos nossa aula de hoje. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Voltamos com 2 aulas muito interessantes para fechar eletromagnetismo, que é a indução.